Índia poderá estar fora dos BRICS. A Índia mostra sinais claros de desonestidade dentro da organização. Na última reunião fechada, enquanto se discutia a implementação da tão aguardada moeda única do BRICS, um vazamento inesperado explodiu como uma bomba geopolítica. Segundo fontes internas, a Índia teria repassado informações privilegiadas diretamente a diplomatas dos Estados Unidos. Essa traição silenciosa caiu como um terremoto em Moscou e Pequim. O que era apenas desconfiança virou agora um risco estratégico. Manter um membro que não joga limpo pode custar o futuro de toda uma aliança. E não se trata de paranoia. Os indícios são contundentes. A Índia, mesmo sendo tida como uma potência emergente, sempre demonstrou receio de se comprometer totalmente com os projetos mais ambiciosos do bloco. E a questão da nova moeda foi o estopim. Enquanto Rússia e China defendem a desdolarização e a autonomia financeira total, a Índia joga em dois tabuleiros. No BRICS, finge compromisso, mas nos bastidores continua alinhando acordos com o Federal Reserve, com o FMI e com agências de inteligência ocidentais. Essa falta de firmeza, essa hesitação disfarçada de pragmatismo, colocou Nova Delhi na linha de fogo. A paciência de Putin parece ter se esgotado. Para ele, e para muitos dentro da aliança, não é mais admissível manter um parceiro que enfraquece a coesão interna por medo de desagradar Washington. É como jogar xadrez com uma peça infiltrada pelo adversário. E os custos são altos. Todo o plano de uma moeda baseada em commodities, um banco central alternativo e uma cesta de moedas dos BRICS está sendo prejudicado pela hesitação da Índia. Na prática, a Índia está atrasando a libertação dos países do sul global da dependência do dólar. Isso, para Putin e Xi Jinping, é quase um ato de sabotagem. A análise vai além da diplomacia. Trata-se de interesses históricos, de soberania, de geopolítica de sobrevivência. O BRICS não pode se dar ao luxo de carregar um peso morto que, no fundo, ainda lambe as botas da Casa Branca. E o público percebe isso. Os discursos dúbios de Modi, as constantes reuniões com representantes da OTAN, os acordos secretos de fornecimento de tecnologia com os Igrantobeua, tudo isso mancha a credibilidade indiana. A África do Sul, mesmo pressionada, mostra mais lealdade. O Irã, que acaba de entrar, já demonstra mais alinhamento com os princípios estratégicos do bloco do que a Índia, que está lá desde o início. Há quem diga que a nova expansão do BRICS poderá ser também um momento de poda. Entra quem está comprometido, sai quem sabota. E a Índia parece caminhar perigosamente para esse segundo grupo. Moscou já deixou escapar que a lealdade é mais valiosa do que o tamanho do PIB. A mensagem foi clara. A Índia, com seu jogo duplo, poderá ser a primeira grande potência a ser formalmente retirada da nova ordem multipolar que está nascendo. E o público precisa entender, isso não é apenas sobre reuniões diplomáticas. Isso afeta o seu bolso, sua soberania, sua alimentação, sua energia. O BRICS é hoje a única barreira real ao domínio total do Ocidente. E se uma peça trai, todas as outras correm risco de queda. Portanto, manter a Índia nesse jogo pode significar abrir as portas para a sabotagem silenciosa que o Ocidente tanto sonha em ver. A história está em movimento, e a próxima reunião poderá marcar um antes e depois dentro da aliança. Prepare-se, a tempestade vem do Oriente, e a Índia pode estar no olho desse furacão. Mas se engana quem pensa que essa possível exclusão da Índia dos BRICS será apenas um ato simbólico. O que está em jogo é muito maior. Estamos falando da disputa direta entre dois mundos. Um que resiste à dominação anglo-americana e outro que ainda vive sob a sombra da submissão econômica. A Índia, por mais que tenha tentado manter uma imagem de país neutro e pragmático, está sendo desmascarada por sua própria hesitação. Quando foi chamada a assumir compromissos concretos com a nova moeda dos BRICS, hesitou. Quando lhe foi oferecida a oportunidade de romper com o sistema financeiro ocidental, tergiversou. Quando o bloco precisou de unidade frente às sanções contra a Rússia e Irã, a Índia recuou. E agora, com a entrada de novos membros, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia e Irã, a Índia se vê cada vez mais isolada em seu jogo ambíguo. Há informações internas de que o Brasil, por exemplo, já demonstrou incômodo com a postura indiana, pois ela atrasa as decisões do Banco do BRICS, cria obstáculos para a coordenação energética e tenta minar as iniciativas de segurança comum.
Essa sabotagem silenciosa já virou pauta de bastidores, e Moscou não vai tolerar mais. Para Putin, o BRICS é um instrumento vital para consolidar um mundo multipolar real, não um clube de negócios onde cada um só olha para o próprio bolso. E é exatamente isso que irrita. Enquanto a Rússia arrisca tudo na guerra contra a OTAN, enquanto a China desafia abertamente o domínio do dólar e enquanto a África se levanta contra o neocolonialismo francês, a Índia ainda sonha com acordos bilaterais com o Pentágono. Que tipo de parceiro é esse? Um parceiro que teme Trump, que busca manter as tarifas norte-americanas sob controle enquanto finge apoiar a libertação do Sul global? A verdade é crua. Ou a Índia escolhe um lado ou será deixada para trás. A exclusão da Índia não será uma derrota para o BRICS. Será uma purificação. Um corte necessário para que o bloco avance com firmeza. E não faltarão candidatos para ocupar seu lugar. Argélia, Indonésia, Nigéria e até Bangladesh já demonstraram interesse e lealdade estratégica. Além disso, a população global começa a enxergar o BRICS como um símbolo de resistência. Manter a Índia nesse cenário pode parecer fraqueza. E Putin sabe disso. Em tempos de Guerra Fria renovada, não há espaço para diplomacia dúbia. O que está em jogo não é apenas economia, é civilização. É a luta por um novo sistema onde o FMI não dita mais as regras, onde os dólares impressos em Washington não compram mais a lealdade dos povos. A Índia poderá sair. E se sair, sairá desacreditada. Trairá o legado dos não alinhados e provará que, no fundo, nunca foi parte do projeto de libertação. Essa decisão, se vier, será o recado mais forte já dado pelo BRICS ao mundo: lealdade acima de tudo. E para o público brasileiro que nos acompanha, o alerta é claro. Se um país como a Índia, com sua cultura milenar e seu peso econômico, pode trair por medo do Ocidente, o que dizer dos governos que ainda obedecem ordens do Departamento de Estado americano? A nova ordem mundial já começou, e nela, os traidores não têm lugar. O que precisa ser dito agora, com todas as letras, é que a permanência da Índia dentro dos BRICS se transformou não em um ativo, mas em um risco. Risco estratégico, risco geopolítico, risco narrativo. E este risco está sendo amplamente debatido nos bastidores, com Putin, Xi Jinping e até mesmo líderes africanos como Ibrahim Traoré, observando com atenção cada movimento de Nova Delhi. A grande questão não é apenas se a Índia está ou não alinhada com os valores do bloco, mas se ela tem coragem de romper com o Ocidente ou se está apenas usando os BRICS como uma vitrine para barganhar acordos melhores com os Estados Unidos e com a Europa. E tudo indica que esta segunda hipótese é a mais provável. Quando falamos de falta de firmeza, estamos falando de fatos concretos. Em votações da ONU, a Índia evita condenar ações imperialistas, mas também não apoia resoluções em defesa da Rússia. Em negociações comerciais, ela aceita fazer parte do Banco do BRICS, mas ainda opera em dólar e euro em larga escala. Em termos militares, ela joga duplo. Compra armamento russo e, ao mesmo tempo, participa de exercícios conjuntos com a Marinha Americana no Indo-Pacífico. O nome disso não é neutralidade, é oportunismo geopolítico. Enquanto isso, países como Brasil, África do Sul e Irã estão pagando o preço real do alinhamento. Estão sendo atacados em suas mídias, pressionados financeiramente e, mesmo assim, seguem firmes. E o que a Índia faz? Mantém relações amistosas com Israel enquanto Gaza é bombardeada. Evita participar de ações conjuntas com Irã e Arábia Saudita no setor de energia. E, para piorar, foi acusada por diplomatas russos de vazar partes confidenciais do plano da nova moeda dos BRICS. Uma moeda que visa justamente derrubar o dólar como principal meio de troca global. Isso é gravíssimo. A Índia se apresentou, nos bastidores, como um elo fraco do grupo, e agora pode pagar caro por essa postura. Moscou, Pequim e Teherã já não escondem mais sua irritação. E mesmo o Brasil, que sempre adotou um tom mais conciliador, começa a reconsiderar sua diplomacia diante das recentes movimentações de Modi. Uma das fontes mais confiáveis do círculo próximo de Putin teria afirmado que a Índia precisará decidir se está com a nova ordem mundial ou se continuará refém de suas contradições históricas. Isso não é uma frase ao acaso, é um aviso, um ultimato,
Porque o que está em jogo aqui não é apenas a presença simbólica da Índia, mas a credibilidade do BRICS como alternativa real ao G7. Se a Índia continuar atuando como um cavalo de Troia dentro do grupo, a ideia de um bloco soberano se enfraquece. E o momento não permite fraquezas. O Ocidente já entendeu isso. É por isso que os Estados Unidos estão se movimentando rápido, oferecendo acordos bilaterais à Índia, usando a estratégia de contenção contra a China e tentando minar o avanço russo no sul global. E a Índia, ao que tudo indica, está aceitando o jogo. Só que o preço será alto, porque a confiança, quando quebrada em um cenário de guerra híbrida, não se recupera facilmente. E nesse momento, Putin precisa de aliados verdadeiros, não de espectadores confortáveis. Xi Jinping exige unidade total em torno do yuan digital e do Banco dos BRICS. E líderes africanos, como Traoré, Bassirou Faye, outros da nova onda de soberania africana, não aceitam mais acordos frouxos. O tempo da diplomacia simpática acabou. Agora é hora da decisão. E se a Índia não quiser sair, talvez seja retirada. Isso mesmo. A retirada da Índia pode ser apresentada como um reordenamento estratégico, uma revisão dos critérios internos. Mas na prática, será a expulsão de um membro considerado desonesto com o projeto de emancipação global. E qual será a reação do público? Surpresa? Indignação? Talvez, mas principalmente respeito. Porque o BRICS precisa mostrar força. Precisa mostrar que não é um clube de negócios, mas um núcleo de resistência real à hegemonia ocidental. E a exclusão da Índia, se vier, será o marco. Um recado sem volta, para a Índia e para o mundo. O recado de que não basta estar presente, é preciso estar comprometido. De corpo e alma, com coragem, com verdade, com fidelidade ao povo que acredita em uma nova ordem mundial. E se a Índia preferir as promessas de Washington ao pacto de soberania do BRICS, que vá. Porque novos nomes já batem à porta. Nigéria, Argélia, Indonésia, Etiópia, Bangladesh. A fila anda, o mundo muda, e os traidores ficam pelo caminho.